Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Serenel. O Benfica entra esta noite em campo para mais um jogo na Liga dos Campeões, mas não é apenas mais um jogo, é a possibilidade do Benfica ficar em primeiro no seu grupo. Se queres saber do que é que eu estou a falar, fica para ver este vídeo. O Benfica que viajou ontem para Israel, defronta esta noite em jogo a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Maccabi Haifa. O jogo decorrerá em Haifa, sendo que será o mesmo jogado no estádio Sami Ofer, um recente estádio inaugurado em 2014 e com capacidade para mais de 30 mil pessoas. O Benfica defronta assim o Maccabi Haifa, como disse anteriormente, um clube histórico de Israel que conta já com mais de 100 anos de idade, mais 109 para ser mais preciso, sendo que já conta nas suas vitrines com 13 campeonatos israelitas, encontra-se neste momento em primeiro lugar na classificação da Liga Halal, sendo que poderá assim revalidar o título e tornar-se assim tricampeão nacional. O Benfica não se pode deixar enganar pela condição da equipa mais fraca do grupo da Liga dos Campeões que pertence à equipa do Maccabi Haifa, uma vez que esta equipa se encontra ainda em posição de disputar o lugar de acesso ao play-off que dá acesso à Liga Europa. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as equipas que acabam em terceiro lugar nos grupos da Liga dos Campeões irão disputar um play-off de acesso à Liga Europa juntamente com as equipas que acabam em segundo lugar na fase de grupos da Liga Europa. Ou seja, este ano as equipas que acabam em terceiro não têm o seu lugar garantido. Logo, o Maccabi Haifa, tendo ainda a possibilidade matemática, uma vez que se encontra em igualdade pontual com a Juventus, de disputar esse mesmo play-off, irá entrar em campo fazendo tudo por tudo para obter um resultado positivo diante do nosso glorioso. Como podemos ver pela imagem, no seu melhor jogo que acabou com uma vitória por 2-0 frente da Juventus, a equipa do Maccabi Haifa joga em 4-3-3. Com linhas bastante fechadas, tenta manter um jogo bastante coeso, movendo-se num bloco total, quer seja para atacar, quer seja para defender. O Benfica terá de estar atento, principalmente às jogadas de rápido contra-ataque da equipa israelita, uma vez que, como podemos ver pelas estatísticas, a equipa israelita materializou 50% dos remates efetuados à baliza. Sendo que é uma equipa que não é muito rematadora, é uma equipa bastante aguerrida e bastante lutadora em campo. O Benfica de Roger Schmidt encontra-se esta noite em Israel quase na sua máxima força, apenas não podendo contar com 3 elementos do seu plantel. Sendo que Morato e Draxler ficaram em Lisboa a receber tratamento para as respectivas lesões, já no caso de Enzo, o mesmo não poderá participar por castigo. Assim sendo, Roger Schmidt deverá apresentar o seu 11 de gala. No seu já mais que habitual modelo tático do 4-2-3-1, a grande diferença será a entrada, na minha opinião, de Arsenis por Enzo, não fazendo qualquer outras substituições no 11 inicial. Recordemos ainda que este não é um jogo a feijões, é um jogo bastante importante. Em primeiro lugar, porque se o Benfica obter uma vitória em Israel, almejará 2,8 milhões de euros, que bem faltas fazem aos cofres da luz. Embora o Benfica não tenha problemas económicos, todo o dinheiro entrado nos cofres será bem-vindo. Em segundo lugar, não esqueçamos que o Benfica, pela classificação atual, como podemos ver na imagem, poderá ainda almejar o primeiro lugar do grupo da Liga dos Campeões. E o mesmo não é assim tão difícil. Se vermos que a Juventus e o Maccabi Haifa estão em igualdade de pontos, o Juventus esta noite receberá em Turim a equipa do Paris Saint-Germain e tentará assim obter um resultado positivo, na esperança de que o Benfica vença o Maccabi Haifa e que os mesmos possam se classificar assim automaticamente para o play-off que dá apuramento à Liga Europa. Como já disse anteriormente, o Benfica entra em campo exatamente com o mesmo problema, uma vez que entra em campo diante do Maccabi Haifa, que espera obter também um resultado positivo, igualmente que a Juventus entra em campo tentando obter o mesmo resultado positivo. Sendo que o Benfica e o Paris Saint-Germain se encontram em igualdade de pontos, comandando o grupo H da Liga dos Campeões, o Maccabi Haifa e a Juventus encontram-se em igualdade de pontos igualmente. O que é que isto quer dizer? O Benfica, para acabar em primeiro lugar, terá que forçosamente obter um dos seguintes cenários. Em primeiro lugar, ou obter um resultado mais favorável, mais positivo que o Paris Saint-Germain, ou seja, obter uma vitória que o Paris Saint-Germain obtenha um empate, ou obter um empate sendo que o Paris Saint-Germain obtenha uma derrota. Assim sendo, o Benfica obterá mais pontos e assim sendo, o Benfica finalizará o grupo em primeiro lugar. A outra opção, que me parece menos plausível, seria que o Benfica obtivesse uma vitória por mais 5 golos que a vitória do Paris Saint-Germain, o que me parece um bocadinho mais difícil. Vamos imaginar, por acaso, um cenário que o Paris Saint-Germain ganhasse por 1 golo. O Benfica teria que ganhar automaticamente por 5 golos. Este parece-me um cenário muito pouco plausível, não só porque a Juventus entrará em campo tentando obter assim um resultado positivo diante da equipa parisina, como o Maccabi Haifa jamais se deixaria golear em casa, sem tentar pôr assim um pouco de oposição ao seu adversário. A equipa de Haifa entrará em campo tentando jogar no contra-ataque, com um bloco coeso e fechando as suas linhas atrás. Daí eu pensar que Roger Schmidt dificilmente mudará muitas peças no 11 inicial, para além da entrada obrigatória de Arsenis pelo castigo de Enzo. No entanto, poderemos ver ainda a alteração a defesa direito e a entrada de Gilberto Purba, que Gilberto também tem estado a muito bom nível cada vez que entra nas suas partidas. Dificilmente qualquer outro jogador poderá apresentar uma condição de titular esta noite em Haifa.
uma vez que o resto da equipa está a jogar a bastante bom nível, como já vimos no passado jogo, a contar para a Liga Nacional, onde o Benfica obteve uma vitória contundente por 5-0. Ora, como já disse neste vídeo, é bastante importante que o Benfica finalize o seu grupo em primeiro lugar, uma vez que, com estas equipas já apuradas para o sorteio de dia 7 de novembro a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica, finalizando em primeiro, evitará também os primeiros lugares dos restantes grupos, sendo que não poderá defrontar o Futebol Clube do Porto, pois são da mesma nacionalidade. O Benfica automaticamente evitará o que, na minha opinião, são as três principais equipas europeias. Ou seja, quem são elas? O Bayern de Munique, o Real Madrid e o Manchester City, que ambas, em princípio, sem grande dificuldade, finalizam os seus grupos em primeiro. É importante ressalvar que, quando estou a considerar que aquelas são as três principais equipas do futebol europeu, estou a falar das três equipas que o Benfica poderá defrontar, uma vez que o Paris Saint-Germain, para mim, também se encontra nesse grupo, mas como já fez parte do grupo do Benfica, não entrará no mesmo pote de sorteio. Existe ainda um grande adversário para quem finalizar em primeiro. É o caso do Liverpool, que finalizou o seu grupo em segundo lugar. Mas, entre ter como opção o Liverpool ou ter como opção Real Madrid, Bayern de Munique ou Manchester City, eu preferia claramente estar no pote onde a única opção forte, na minha opinião, é o Liverpool. Ora, se é verdade que existem outros clubes que praticam bom futebol que se qualificaram em segundo lugar nos seus grupos, tais quais como o Bruges, o Inter de Milão ou o Borussia Dortmund, é bem verdade que o Benfica tem mais possibilidades de obter um resultado positivo contra estas equipas do que, por exemplo, contra equipas como o Real Madrid, o Manchester City ou o Bayern de Munique. É bastante importante que o Benfica, para ser considerado um grande clube europeu, continue a passar consistentemente as fases na Liga dos Campeões. O ano passado, após qualificarmos no grupo, defrontámos nos oitavos de final o Ajax de Amsterdão e conseguimos passar, sendo depois eliminados nos quartos de final pelo Liverpool. Ora, na minha opinião, o Benfica tem este ano como objetivo também poder qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões e, quem sabe, fazer um brilharete e qualificar-se também para as semifinais. Todos sabemos que quando chega a essas fases da competição, qualquer bom jogo fora e depois uma vitória em casa poderá traduzir-se na passagem à próxima ronda. É bastante importante que o Benfica acredite em si próprio e que continue a jogar o seu futebol ofensivo e que tantas oportunidades cria. É também importante que comece a materializar todas as oportunidades, pois a partir de agora não há espaço para errar, não há espaço para falhar. O Benfica tem que tentar materializar todas as opções de golos, pois todos sabemos que quem não marca, sofre. Se gostaste deste vídeo, dá o like, partilha, comenta e subscreve o canal. Fiquem bem e vamos trazer vitória esta noite. Viva o Benfica!